Meu nome é Maria Eduarda Silveira, eu sou fundadora da Bold HRO, que é uma empresa de recrutamento executivo. Eu sou headhunter há 15 anos, eu trabalhei na Robert Half, que foi a minha grande escola de recrutamento e seleção, fiquei lá por quase 10 anos. E aí no meio da pandemia eu resolvi pedir demissão para empreender. Então não é à toa que a Bold chama Bold. Eu ouvi falar sobre a posição de Headhunter foi numa revista da Exame há muitos anos atrás. Headhunter ainda era uma coisa muito nova no Brasil, né? As grandes empresas vieram aqui a partir de 2005, 2007. É uma profissão relativamente nova, né? A gente não estuda para ser Headhunter, todo mundo cai ali por algum motivo, né? Assim como a carreira profissional ela tem muitas fases, a liderança em si ela tem muitas fases. Então, quando você assume a sua primeira gestão, por exemplo, às vezes você acha que, nossa, agora eu vou fazer gestão e a minha função é só fazer gestão de pessoas. Não, o seu primeiro degrau ali, ele é 80% ainda técnico e 20% de gestão. E isso vai mudando, né, conforme você vai crescendo na sua carreira. Eu falo que isso é um grande gargalo quando a gente não entende, né, isso, e eu falo a gente porque eu também passei por isso e passo, né, depois de anos como gerente de uma área, eu fui ser dona de uma empresa, trabalhar com outra proporção. Conforme você vai entendendo isso, você vai entendendo que o nível de complexidade vai mudando, né? Então você começa gerenciando pessoas, você começa revisando o trabalho, e essa média gerência, né, o middle management, ela acaba sofrendo muito porque ela recebe pressão de cima e pressão de baixo. Tanto é que se você olhar, tem muitas pesquisas da McKinsey nos Estados Unidos que eles falam a importância de você investir na média gerência para que a média gerência consiga gerar esse valor para a empresa, né, de um lugar de realmente preparação para lidar com todas essas nuances e todos os stakeholders que são envolvidos nessa média gerência. Então eu gosto muito de trazer esse recorte, por quê? Porque se a gente não tem essa preparação inicial, né, de uma primeira liderança para uma média liderança preparada, consciente desses steps, vai ser muito difícil você fazer o próximo passo para uma liderança que é mais estratégica, ou seja, nessa migração, né, de uma média gerência para um C-level, né, para uma posição de diretoria mais estratégica, você precisa entender que o peso técnico que você tem, ele começa a diminuir. Não é que ele não é importante, né, mas ele não é aquela premissa básica, né, de que o que fez você chegar até aqui não necessariamente vai ser o que vai te levar para um próximo nível. Então, as questões técnicas, elas te acompanham, mas tem uma série de outras coisas, como um pensamento de negócio, uma visão de negócio que é mais apurada. E parece clichê falar sobre isso, mas eu sou headhunter, eu vejo que assim, muitas pessoas, por mais que elas queiram vagas mais altas, elas ainda estão presas àquela área técnica, né? Então, o financeiro que ainda está preso nas questões do dia a dia, né, da área financeira. O jurídico que ainda está preso a uma negociação contratual, sendo que muitas vezes ele tem que estar numa cadeira ali que é entendendo o processo de vendas, né? Entendendo como que a empresa vai crescer, vendas, margem, uma série de coisas por meio daquele trabalho, né, de áreas específicas. Então eu falo que a gente faz alguns team buildings com C-level e eu falo assim, quem é que é da área de vendas aqui? Só a área de vendas levanta a mão. Eu falo, todo mundo aqui é da área de vendas, porque ou você é da área de vendas ou você ajuda a empresa a vender, independente da área que você tá. Então por que eu tô contando tudo isso? Quanto mais você cresce, mais você precisa conhecer do negócio em si, mais você precisa entender como que a empresa ganha dinheiro e como que você ajuda ela, né, a ter resultados melhores. E tem uma questão que eu falo muito, Gabi, que eu acho muito importante e que ainda a gente tem alguns vieses quando a gente traz esse ponto, que é você entender capital político dentro das empresas. Quando a gente fala capital político, muitas vezes leva a pessoa a achar, é aquela coisa de, vou puxar o saco, ou então, nossa, eu tenho que fazer amiguinhos no trabalho. Capital político é muito além disso, né? Quanto mais você cresce, mais você tem que ter diplomacia. Não é à toa o Fórum Econômico Mundial mais uma vez lançou as habilidades do futuro do trabalho e tem lá a liderança, a influência, todas essas human skills que são importantes. Então, entender assim, o que é capital político dentro da sua empresa, né? É a rede de relacionamento que você tem, é o quanto você gera de receita para a empresa, é o quanto você consegue influenciar pessoas, quais são os tipos de capital político que são importantes dentro da sua empresa. Então você precisa entender o negócio e você precisa entender o funcionamento da tua empresa.
cultural, enfim, uma série de coisas. A partir disso, você vai conseguindo construir as suas habilidades, vendo se o que você tem de habilidade encaixa com o que a empresa precisa naquele momento, ou seja, se o seu capital político é o que a empresa precisa, e a partir disso você vai tendo uma navegabilidade um pouco maior. Autorregulação. Saber que quanto mais você cresce, mais BO você vai ter para resolver e você tem que aprender a lidar com isso, né? Então, lidar com essas emoções eu acho que é muito importante. Se aprofundar em tomada de decisão, porque cada vez mais você tem que tomar decisões com alta pressão, em pouco tempo. Então, saber tomar uma boa decisão e entender como é formada essa decisão que você toma, né? Porque quando você está aqui em cima, você precisa tomar decisão que às vezes as informações vêm de áreas que você não domina. Então, assim, como é que você traqueia, inclusive, de onde está vindo a informação para que você tome uma boa decisão? Então, inteligência emocional, tomada de decisão e essa questão de diplomacia e capital político. Como navegar com pares e pessoas, influenciar pessoas para que todo mundo caminhe para o mesmo rumo, sabendo debater e sabendo influenciar. Quando você pega a estrutura das empresas há anos atrás, né, empresas mais tradicionais, enfim, até agora existe, né, são estruturas muito hierárquicas, né? Então é assim, se eu não quiser ser líder, eu não vou ser promovido, eu nunca vou ganhar mais. E talvez eu seja demitida, porque o meu chefe quer que eu seja líder, né? Então assim, a promoção, ela era muito automática em relação a te colocar num cargo de gestão, senão você fica estagnado, né? Carreira em Y, por exemplo, é uma coisa que vem se falando nos últimos tempos, mas a verdade é que em muitas empresas, por exemplo, principalmente quando a gente pega empresas de serviços, né, que tem muito essa carreira em Y, a gente está falando de uma cadeira no Brasil que não é uma cadeira sempre em todos os lugares, claro que tem as suas exceções, mas nem sempre é tão valorizado. Então vamos pegar, por exemplo, eu trabalho muito com escritórios de advocacia. Você pega a carreira em Y de um advogado num escritório de advocacia lá fora, Estados Unidos, por exemplo, existe a cadeira do counsel, por exemplo, que é uma cadeira valorizada. Quando você traz aqui para o Brasil, algumas estruturas valorizam, porque comportam isso, né? Financeiramente cabe eu ter alguns counsels. Mas em outras estruturas, isso só é aquela pessoa que de repente não evoluiu para uma cadeira de gestão e uma cadeira comercial e eu coloquei ela aqui e às vezes ela vai ficar estagnada. Então, a carreira em Y, ela é uma opção desde que a estrutura onde você trabalha, ela comporte e valorize aquilo. Senão, você precisa tomar cuidado para você não ir para um caminho que eventualmente você vai ficar travado ali. Porque se a gente puder falar com as pessoas sobre o quanto você tem esse desejo de gerenciar pessoas para que essas expectativas estejam alinhadas antes de eu te promover, por exemplo, é um grande diferencial, porque as pessoas acham que eu vou lá gerenciar pessoas. Eu acho que agora está ficando um pouco mais, as pessoas falam mais sobre isso e as pessoas estão entendendo que não é fácil gerenciar pessoas, né? É muito mais fácil entregar seu trabalho ali como contribuidor individual que gerenciar pessoas, porque gerenciar pessoas não é gerenciar trabalho, é você gerenciar expectativas, é você treinar essas pessoas, né? É você saber lidar com uma série de coisas ali que vão acontecer no meio do caminho. Por isso que eu falo de autorregulação. Eu falo que liderar pessoas é o maior exercício de autoconhecimento que você pode ter na sua vida, porque você tem que saber como o outro funciona para você conseguir se relacionar com ele, né? É sempre uma troca ali. E nem todo mundo gosta disso, né? E nem todo mundo quer isso para a sua própria carreira. Além do que, Gabi, dependendo da função que você atua, então, por exemplo, vamos pensar num gerente de vendas, né? Ou num vendedor, né, de uma empresa que vai assumir um cargo de gestão, por exemplo. Às vezes, como contribuidor individual, no curto prazo, essa pessoa vai ganhar mais dinheiro do que quando ela faz gestão de pessoas. Porque quando você faz gestão de pessoas, seu resultado, por exemplo, deixa de ser só seu e passa a ser de um grupo. Então, não está mais no seu controle, né? Por isso que é difícil de você lidar. Você lida com a sua expectativa, com a do outro, com a dos seus chefes, né? Então, nem todo mundo quer isso para a sua própria carreira. Então, falar sobre isso é super importante. E como indivíduos aqui, eu acho que vale a pena, assim, realmente refletir. Meu próximo passo é gestão, então deixa eu entender um pouco mais o que é fazer gestão. Eu não vou no flow, deixa eu entender realmente, assim, quem faz gestão de pessoas e faz bem, né, que tem bons resultados, que mantém um time. Deixa eu conversar com essa pessoa para entender se eu me identifico com aquilo ou se eventualmente eu preciso para uma carreira mais técnica. Eu acho que nos últimos anos a gente vem falando mais sobre isso. Eu acho que há anos e anos atrás essa conversa não existia.
E o mercado sofre com isso porque foram colocados em cargos de gestão pessoas que não tinham aptidão para fazer isso ou nem sequer gostavam de fazer isso. E sacrifica equipe, sacrifica resultado, né, de fato. Então, trazer essa conversa para a mesa eu acho que é fundamental para a gente ter sustentabilidade de negócio. Ao mesmo tempo, quando você vira essa chave, eu acho que é muito recompensador, assim, porque te leva para um lugar de aprendizado que a carreira técnica ela não consegue te proporcionar numa medida, ela te traz de outras maneiras, mas assim, você liderar pessoas é você desenvolver uma série de habilidades que tem a ver com essas human skills que te levam para um outro patamar. É quase como que assim, chega um momento, tem gente que me pergunta assim, mas poxa, como é que você lida com isso? Eu falo, eu acho que a gente vai aprendendo e a gente vai lidando com isso. Você vai vendo que não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo você ter que sentar com uma pessoa e ter uma conversa difícil. Se você faz isso de uma forma transparente e ao mesmo tempo, quando eu falo transparente, né, não significa que é uma conversa que é sem filtro, né? Então ela é transparente, mas ela também mostra o respeito com a pessoa, você está de fato conseguindo desenvolver. Porque quando você pergunta assim, poxa, o que você quer como líder? Eu quero, né, desenvolver pessoas, eu quero ser uma líder, né, que forma equipe. Tá, e como é que você vai fazer isso sem ter uma conversa difícil? Como é que você vai fazer isso sem dar um feedback? Muitas vezes as pessoas não vão gostar. Se a tua preocupação for as pessoas gostarem de você, desculpa, você não está desenvolvendo as pessoas, você está preocupada com a sua imagem, mas não com o desenvolvimento do teu time, né? Então, saber ter conversas difíceis, saber que em algum momento você vai sair da sala não sendo querida, né? Saber que sim, às vezes você vai desagradar pessoas que você tem um grande apreço, que você não gostaria, mas assim, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, inclusive, ensinar essas pessoas a lidar com frustração. Inclusive, eu acho que as pessoas mais sêniores, elas têm uma grande capacidade de ensinar essas pessoas mais jovens a lidar com frustração. Porque é isso, assim, né? Eu vi uma matéria esses dias que falava assim, temos uma geração que sabe nomear os sentimentos, porque agora a gente fala muito mais sobre o que a gente sente, esse autoconhecimento, mas não sabe lidar com esse sentimento. Eu acho que esse desejo de buscar, entendendo que nem tudo vai vir do trabalho remoto e nem tudo vai vir das pessoas sendo nice comigo o tempo todo, eu acho que isso vira o jogo de quem sai de um cargo muitas vezes mais baixo e vai para um cargo mais alto.